Muito obrigado, meus excelentíssimos colegas. Muito boa tarde a todos. Vejo aqui muitas caras conhecidas. Permitam-me que agradeça especialmente aos colegas que vieram de longe. Há aqui muitos colegas que vieram de Coimbra, do Porto, do Algarve, dos Açores. Não vejo ninguém da Madeira, mas se houver alguém da Madeira, agradeço-lhe também. É para mim uma subida honra contar com a vossa presença e saber que palmilharam tantos quilómetros para estarem hoje aqui connosco. Sou candidato ao Conselho Superior da Ordem dos Advogados. E a primeira coisa que queria dizer aos colegas é que sou candidato a este órgão não porque alguém me tenha pedido, porque me tivessem suplicado, porque me tivessem empurrado ou porque me tivessem coagido. Estou aqui de livre e espontânea vontade, afirmando uma candidatura autónoma, com independência em si própria, mas inserida no âmbito de uma candidatura mais vasta, que é dirigida superiormente pelo nosso colega António Jaime Martins. E quando vos faço esta referência, pela circunstância de estar aqui por vontade própria, refiro porque a candidatura ao Conselho Superior, pelo menos esta candidatura ao Conselho Superior, não serve de adorno a nada. Contrariamente, eventualmente, a outras situações, esta é uma candidatura que está porque quer estar aqui no Conselho Superior e juntamente com o Dr. António Jaime Martins, o Dr. Bacelar Gouveia, o Dr. João Massano e a Dra. Alexandra Bordal. A minha decisão de me candidatar ao Conselho Superior arranca desde logo da experiência que tenho da Ordem. Não de uma experiência que acabou há 3 anos ou há 9 anos, mas de uma experiência que começou de há 9 anos a esta parte e que vem acontecendo, em primeiro lugar, enquanto vogal do Conselho de Deontologia de Lisboa, depois como vice-presidente e atualmente como presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa. E o cargo que hoje ocupo, e aquilo que foi feito no Conselho de Deontologia de Lisboa, que a Sra. Alexandra Bordal Gonçalves já referiu, animou-me a replicá-lo no Conselho Superior, porque a experiência que tenho enquanto Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa, uma experiência interna relativamente ao Conselho Superior, será porventura distinta da experiência que qualquer um dos colegas tem relativamente ao Conselho Superior. É, digamos que, uma experiência muito mais imediata. E se os colegas me perguntarem de que tipo de relação o Conselho de Deontologia de Lisboa, eu iria até mais e diria, os vários Conselhos de Deontologia têm com o Conselho Superior, eu respondo-vos que é nenhuma. É nenhuma porque não existe nenhuma relação entre os Conselhos de Deontologia e o Conselho Superior, porque, contrariamente ao que o Estatuto determina, e que determina que o Conselho Superior deva coordenar, dentro da independência de cada Conselho de Deontologia, as atividades de natureza disciplinar, pelo menos nos últimos 6 anos que eu saiba, anda cada qual por si. E os efeitos práticos disto, meus colegas, são muitas vezes catastróficos. Devo dizer-vos que das coisas que mais me entristecem como presidente de um órgão disciplinar é verificar que muitas vezes o trabalho do órgão de primeira instância é pura e simplesmente esquecido, desprezado, quando chega ao Conselho Superior e ali verificamos que infrações graves prescrevem. E muitas vezes quando verificamos até que o Conselho Superior decide 6 ou 7 meses depois das infrações terem prescrito nas suas mãos. E muitas vezes quando verificamos até que o Conselho Superior decide, confirma decisões, algumas delas graves, e demora anos a remeter o processo para ser executado à primeira instância e as sanções prescrevem. E foi por ter começado a ter conhecimento destas situações e a tomar contacto com estas situações e a verificar a verdadeira desgraça que é o regime disciplinar da Ordem, no seu todo, que entendi que deveria colocar a minha experiência nesta área ao serviço da classe, candidatando-me ao Conselho Superior. Porque, para além da função de coordenação dos órgãos disciplinares da Ordem, que por si só já não é uma função de sumenos importância, à luz dos efeitos práticos que eu vos disse, o Conselho Superior tem muitas outras funções e nelas, devo dizer, não nos tem deixado de ficar bem. Os colegas que tenham litígios
com clientes em matéria de honorários e que tenham que litigar nos tribunais para receberem a justa compensação do seu trabalho, têm muitas das vezes que se defrontar com o Conselho Superior, porquanto é o órgão a quem legalmente incumbe dar laudo em matéria de honorários. E se algum dos colegas que aqui está tem essa experiência, com toda a certeza não me deixará mentir se vos disser que estiveram geralmente há alguns anos, ou estão há alguns anos à espera da decisão em matéria de laudos. Se vier a ser eleito Presidente do Conselho Superior com o vosso voto, eu e a equipa que me acompanhará, tencionamos dar prioridade absoluta à matéria dos laudos de honorários. É inconcebível que os advogados estejam anos à espera de receberem o que lhes é devido por atrasos no Conselho Superior. Porque é preciso que se diga, ser Presidente do Conselho Superior não é ir a São Domingos assinar ofícios que os funcionários lhes coloquem à frente e não saber sequer o que é que está a passar-se no âmbito do Conselho Superior. Não é atirar para cima dos vice-presidentes ou dos vogais os processos, remetendo titulares de órgãos da Ordem a dirimirem, ouviram bem, atos praticados no exercício das funções com queixosos. Porque os titulares dos órgãos da Ordem, quando decidem, ou cumpriram a lei e o Conselho Superior mantém o ato, ou não cumpriram e o Conselho Superior anula o ato. O Conselho Superior chamar um titular de um cargo da Ordem para vir discutir com o arguido a bondade da sua decisão é uma vergonha só possível no Conselho Superior que temos tido até agora. E isto, posso-vos dizer que é verdade porque sei do que estou a falar. E isto significa apenas e tão só que quem está no Conselho Superior muitas vezes não tem consciência plena daquilo que está a fazer e do lugar elevado em que está. E não tem sensibilidade para perceber que no Conselho Superior é preciso ter a sensibilidade de tratar os assuntos com a delicadeza que os mesmos merecem. Ora, para além destes aspectos, é muito importante que o Conselho Superior assuma perante vós o papel que deve ter. E o papel que deve ter o órgão que é o guardião da legalidade interna da Ordem é um papel de respeitabilidade, de isenção e de credibilidade perante a classe. Uma das propostas que tenho, que entendo que deve ser colocada à discussão da classe, é que numa futura revisão do Estatuto, provavelmente não bastará uma revisão do Estatuto, provavelmente será preciso promover-se uma revisão da Lei das Associações Públicas, é que os órgãos do Conselho Superior fiquem marcados com uma incapacidade eleitoral ativa para órgãos de natureza executiva no triênio sequente àquele em que prestem funções. Assim teremos todos, nós todos, e eles em primeiro lugar, a certeza de podermos dizer que estamos a decidir completamente despidos de qualquer tipo de interesse de natureza eleitoral. Porque o Conselho Superior, pelo menos se eu vier a ser Presidente, não será um lugar de reserva para mais nenhum cargo. Não será um lugar de permanência à espera de uma situação melhor. E muito menos será um lugar de emboscada, seja relativamente a quem for. As funções do Conselho Superior são provavelmente das funções mais nobres passíveis de exercer na Ordem dos Advogados, porque são funções que têm a ver com a nossa legalidade interna e com a credibilidade que nós temos que dar à profissão e fora da profissão relativamente às nossas decisões, quer relativamente à sua bondade intrínseca, quer à tecnicidade que tem. É inconcebível que o Conselho Superior não esteja dotado de colegas com um bom conhecimento de direito administrativo. É inconcebível que nós leiamos algumas decisões do Conselho Superior e fiquemos entristecidos com a fraca qualidade jurídica que lhes reconhecemos. E é também inconcebível e é muito triste que, por via disso, nós sejamos objeto de chacota nos tribunais administrativos. Situação que, comigo, vos garanto, não sucederá. Por todas estas situações, por tudo isto, porque urge alterar também o Estatuto da Ordem dos Advogados, porque urge agilizar a ação disciplinar,
porque é preciso que a ação disciplinar se veja desde o momento em que a queixa entra até o momento em que a execução da sentença se faz, e não apenas no âmbito de cada quintinha de cada órgão, que o Conselho Superior tem que ter um papel diferente daquele que temos, que tem tido até agora. É precisamente por isso que eu pretendo, juntamente com os meus colegas, fazer a diferença e apresentar a diferença perante vós. Teremos provavelmente uma das últimas oportunidades que a Ordem dos Advogados terá em face daquilo que têm sido os últimos desenvolvimentos da nossa vida social e da nossa profissão, para se chegar junto dos colegas e não passar a ser uma coisa diferente. O que temos visto ultimamente é a Ordem dos Advogados ser sistematicamente ultrapassada pelas circunstâncias, ser desprezada pelo poder político, omitir intervenção numa matéria tão relevante quanto a do sigilo profissional. A primeira pessoa que levantou a voz relativamente à desgraçada lei do branqueamento de capitais fui eu, num artigo de jornal, e posteriormente o meu Conselho, o Conselho de Ontologia de Lisboa, que por maioria de 11, porque eram os únicos que estavam na sala, votámos uma proposta no sentido de, na interpretação do nosso Estatuto, continuarmos a privilegiar as normas do Estatuto e a não desprezar o segredo profissional como marco fundamental e fundante da nossa profissão. Quando o legislador legisla permitindo que os nossos constituintes tenham acesso direto aos processos sem passar por nós, em que a ordem não é ouvida e nada diz. Quando o legislador permite que solicitadores entrem no âmbito da nossa profissão e concorram com os advogados em pé de igualdade, e a ordem, aquilo que diz, é tentar chamar a atenção para o facto dos inventários voltarem aos tribunais, esquecendo que criou uma situação para milhares de colegas que os vai colocar em fundos apuros. É perante toda esta situação de ausência que temos tido, não só no Conselho Geral, também no Conselho Superior, que eu me candidato pessoalmente ao Conselho Superior, desta candidatura mais ampla, dirigida pelo António Jaime Martins. Termino dizendo-vos que, se vier a ser eleito, espero vir a ser com todos os colegas que aqui estão na mesa, especialmente com António Jaime Martins, porque sei que o entendimento que temos tido nos órgãos regionais de Lisboa virá a ocorrer também relativamente aos órgãos nacionais. E a garantia que eu tenho tido, que tem permitido que o Conselho de Ontologia de Lisboa tenha tido tão bons resultados em matéria disciplinar, tem a ver com a cooperação que o Conselho Regional de Lisboa tem dado, nunca nos regateando o necessário para contratarmos instrutores para que os processos possam andar. Porque o dinheiro da ordem é para ser colocado ao serviço dos advogados, não é para estar no banco e muito menos para custear hotéis de 5 estrelas para membros do Conselho Geral. E por isso mesmo, espero que todos nós venhamos a ser eleitos. Muito obrigado.